Queridos, mais uma vez é com muita alegria, para mim é um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor com pessoas tão maravilhosas como vocês. Eu não disse perfeitinhas como vocês, eu disse maravilhosas como vocês, que nós somos maravilhosos, amém, queridos? Amém? A gente não chegou naquele nível de perfeição ainda, mas a Bíblia nos garante lá em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então a gente está no processo de construção, de aperfeiçoamento, melhorando cada vez mais, ouvindo a palavra. E sempre que nós somos conectados com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de melhorarmos um pouco mais. Eu prometi na semana passada que eu falaria sobre um assunto hoje. Porém, queridos, eu tenho o privilégio de ter conhecimento sobre esse assunto que eu ia falar. Eu sou apaixonado, eu falei que eu falaria sobre as 12 áreas da nossa vida. Eu tenho muito conteúdo, não daria para falar só em um encontro, mas enfim. Mas buscando ao Senhor, queridos, eu entendi que existe algo que Deus me deu um entendimento mesmo de ser tratado com um pouco mais de urgência para hoje. Não que o outro assunto não seja, mas eu entendi, queridos. Existe uma expectativa também no meu coração que vocês entendam isso quando existe uma mudança por conta da direção do Senhor. Eu poderia falar sobre esse assunto, querido, das 12 áreas da nossa vida, sem nem mesmo pegar num papel, porque é um assunto que eu já venho trabalhando, estudando, ministrando, ensinando, compartilhando, aconselhando sobre isso, me dedicando na minha vida para melhorar cada vez mais. Mas eu quero falar sobre um assunto hoje, querido, porque essa semana foi uma semana um pouco diferente para mim. Essa semana eu me peguei um pouco diferente. Eu sempre sou um cara eu uso essa expressão a meu próprio respeito, né? Às vezes, como sempre fui muito intenso, eu uso essa expressão de faca na caveira, né? Tipo meio tropa de elite, osso duro de roer. Essa questão de ser intenso no Senhor, essa questão de evangelizar onde eu estou, onde eu boto o pé, onde eu chego, liberar uma palavra. E eu tenho me dedicado em cuidar um pouco mais da minha alimentação, depois que eu entendi que eu vou precisar prestar conta também do meu corpo ao Senhor, cuidando da minha saúde. Tenho me dedicado em fazer atividade física para realmente melhorar tudo isso. Mas essa semana, cara, eu fiquei um pouco desanimado mesmo, eu confesso para vocês, querido. Isso não é normal para mim. E eu não estava afim, não tem aquele momento? Não estava afim, né? Eu compartilhei com um grande amigo hoje, inclusive falando sobre isso. E não tem como você não estar afim, eu não estava afim, não fui, não tinha aquele estímulo para ir. E essa semana também ela foi bem diferente, porque no meio da semana nós perdemos um amigo muito jovem, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês ficou sabendo, que tirou a sua própria vida. E esse negócio deu uma chacoalhada no meu cabeção, porque esse rapaz, 23 a 24 anos, a idade de um dos nossos filhos, e foi um rapaz que nós chegamos muito perto, nós trabalhamos com ele, pastoreamos ele por um tempo, e nós abraçamos ele, ele morava na mesma rua que eu dava carona para ele para ir para a igreja, para levar, quando voltava, quando tinha as programações dos jovens, quando eu voltava, eu ficava na porta da casa dele, ministrando a vida dele, até 2, 3 horas da manhã, altas ideias, altas trocas de ideia, viajando na maionese, era um cara com as ideias assim, muito diferentes e tal, e eu estava assim, meio que me dedicando de entrar no mundo do cara para poder atender e tal, e no meio dessa semana, ele tirou sua própria vida. Só que, quando eu recebi essa notícia, eu estava trabalhando, e eu fiquei pensando assim, caraca, o que eu poderia ter feito a mais? Aonde que eu errei? Aonde que eu não fiz alguma coisa? Aonde que eu não dei um outro abraço, um próximo abraço? Aonde eu não mandei uma mensagem no WhatsApp? Aonde eu não liguei? E eu fiquei muito triste. Eu chorei de tristeza, querido, por não ter feito algo mais. E o Espírito Santo, irmãos, ele é muito top, ele cumpre o papel dele. E um dos papéis do Espírito Santo é ser o Consolador. E Jesus, quando estava para subir, ele falou assim, eu preciso subir, porque se eu não subir, não vai poder vir aquele que precisa vir, que é o Consolador. E uma das funções do Espírito Santo é ser Consolador. E o Espírito Santo, numa voz muito maravilhosa, eu ainda triste, ele falou assim, nem eu podia ter feito nada.
você ouvir o Espírito Santo falar, nem eu podia ter feito nada, é uma coisa muito contraditória na cabeça de um ser humano compreender isso. Porque o que Deus não pode, irmãos? Alguns dias atrás, eu falei algumas coisas que Deus não pode. Algumas coisas que Deus não tem a menor capacidade de fazer. E eu disse que uma delas é deixar de te amar. Não tem como. E uma outra coisa que eu falei, o Espírito Santo me deu esse entendimento, me trouxe à tona isso, é uma coisa que ele não pode fazer, que ele nunca vai fazer, é invadir o coração de um ser humano. Existe uma coisa que Deus não pode fazer, que é quebrar o livre-arbítrio que Ele mesmo deu. E o Senhor me fez lembrar quantas vezes eu liguei para Ele, quantas vezes eu mandei o WhatsApp para Ele. E um dia o Espírito Santo me fez lembrar isso ontem, o Espírito Santo me fez lembrar. A última vez que eu mandei mensagem para Ele, Ele falou assim, pastor, eu já sei onde é a igreja. Quando eu quiser ir lá, eu vou. Essa foi a última mensagem que ele me respondeu. Pastor, eu já sei onde é a igreja. Quando eu quiser ir lá, eu vou. O Espírito Santo é muito lindo, irmãos, porque ele traz esse entendimento que nem ele mesmo podia ter feito, onde ele não tem espaço. Deus não vai fazer nada na sua vida que você não dá espaço para fazer. Deus não vai chegar como o ladrão faz, como o invasor faz, como o homem mau faz, de arrombar a porta, de pular o muro, de pular a cerca, de cortar o alarme, de cobrir a câmera de segurança, de burlar o sistema para invadir a sua casa e roubar o que você tem de valor. Deus não vai fazer isso. E ali eu fiquei muito confortado pelo Senhor. Mas aí veio uma outra coisa. Eu comecei a realmente a considerar algumas coisas. Eu quero dissertar, eu quero considerar algumas coisas com vocês. Algumas perguntas que vieram, eu quero compartilhar essas perguntas com vocês, porque se eu chegar aqui falando um monte de coisa, pode ser que faça muito sentido. Mas quando a gente começa a perguntar, as perguntas às vezes nos tiram do eixo da nossa mesmice, do eixo do que a gente sempre pensa, do que a gente sempre conclui. E fiquei pensando assim, cara, por que tantas pessoas são evangelizadas, mas tão poucas aceitam, e menos ainda perseveram, e menos ainda dão frutos? Cara, o Brasil é um país evangelizado demais. O Brasil é um país que foi muito catequizado, muito evangelizado. Cara, é difícil você encontrar hoje em dia ainda uma pessoa que não tenha sido alcançada pela notícia que Jesus existe. Que Jesus morreu na cruz, que existe um Deus, que enviou seu Filho na cruz. Você vai falar, a grande maioria das pessoas já sabe sobre isso. Não é uma surpresa, não é uma novidade para a grande maioria das pessoas no Brasil. É diferente de você estar num país como os países muçulmanos, os países que seguem o Islã, que você vai falar, as pessoas não conseguem compreender que amor é esse, sacrificial de Jesus, é diferente. Como pode o Brasil ser... Presta atenção, irmão, nessa pergunta. Vê se faz sentido, irmão. Se eu estiver falando alguma besteira aí, por favor, me ajudem depois aí do culto. Você pode me procurar e falar, pastor, isso é besteira. Como pode o Brasil ser tão cristão e dar tão poucos frutos do Cristo que declaram? Porque o Brasil, ele se autodenomina cristão. Se não me falha a memória, eu falei isso um dia desse, 76% se declara cristão. Ou cristão católico, ou cristão espírita, cristão evangélico, cristão. Cristão tem como referência o Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o filho da Maria, o filho do José, lá de Nazaré, que nasceu lá, que era de lá, nasceu em Belém. Por que um Brasil que se diz cristão dá tão poucos frutos do Cristo que declaram seguir e servir? Porque se eu perguntar para você, cara, algumas coisas que Jesus disse para fazer ou não fazer, a maioria das pessoas, elas conhecem os 10 mandamentos, a maioria das pessoas conhece um monte de coisa. Mas por que se dizem cristãos não dão resultado? Por que isso, cara? Que parada é essa? Que está faltando? E eu comecei a ficar muito incomodado com isso durante essa semana, principalmente depois
da morte desse rapaz, falou assim, cara, onde que eu como ministro do evangelho estou errando? O que eu estou deixando de frutificar? O que eu estou deixando de fazer? Que praga é essa? Que mal é esse? Quando eu falei praga, é praga de praga mesmo. Como praga que afeta uma plantação. Que pulgão é esse? Que praga é essa que dá num cristianismo que não frutifica, que não dá resultado? Pessoa que levanta a mão e fala, não, eu sou cristão, eu não sou de outra religião não, eu sou cristão. Mas que praga é essa? Que um indivíduo levanta a mão, não é só levantar a mão para Jesus aceitando não, mas que se autodenomina, que se intitula cristão, mas que praga é essa? Que o comportamento não combina com Cristo. O linguajar não combina com Cristo. O amor ao próximo não combina com Cristo. O poder de perdoar, de liberar perdão e o poder também de reconhecer em alguns momentos a sua pequenez, mas não é pequenez de não ser nada, pobre, cego, nu, miserável, vermezinho de Jacó, não é dessa pequenez. É de você considerar o outro maior do que você, porque é a visão da honra. Cara, por que tá tão ruim assim? Que negócio é esse, cara? Que praga é essa? Por que Cristo está tão pouco evidente na vida daquele que fala que é cristão? Por que não dá mais para saber, cara, no convívio com as pessoas, se a pessoa de fato é crente mesmo, de verdade? Sabe por quê? Porque antigamente, quando tinha um pouco mais, não sou adepto à doutrina de usos e costumes. Amém, crente? Amém? Pode falar um amém mais forte aí? Eu não sou adepto, não é isso, querido. Sabe por quê? Porque Cristo não está em usos e costumes de fato. Porque tem leis que homens estão fazendo que são maiores do que o que Deus falou. Que colocam, às vezes, algumas coisas, eu não quero aqui nem denominar alguns usos e costumes, porque meu propósito, irmão, não é afetar ninguém. Essa mensagem é para ser divulgada nas redes sociais, no YouTube. Meu propósito não é esse, irmão. Eu quero que todo mundo, de qualquer denominação, possa ouvir essa palavra e ser despertado em nome de Jesus a ser mais Cristo na terra. Amém? Agora está difícil, porque antigamente existia um tipo de roupa que mostrava crente. Antigamente não foi só por causa disso que eu trouxe esse biblião gigante não, tá? Porque eu quero ler nessa versão aqui e na minha Bíblia do celular não tem essa versão aqui. Por isso que eu trouxe essa Bíblia de estudo, é que eu uso para estudar, é que eu rabisco e que eu viajo nela aqui. Mas porque antigamente nos dias de culto a galera ia para a igreja carregando um biblião, não tinha tecnologia no celular, não tinha isso. Aí você via a galera num calor danado com uma roupa diferente, a galera fazendo culto ao ar livre, tinha mais essa manifestação. Por que hoje você lida com pessoas e muito depois você vai saber que ele é crente? Por que Cristo não está tão transparente, evidenciado, cara, no comportamento? No linguajar, no modo de olhar um para o outro, de cuidar um do outro? E viajando sobre isso, Deus me colocou de frente com um texto que Ele me mostrou, Ele me deu entendimento, eu preciso trazer esse entendimento, eu quero fazer em nome de Jesus da forma mais simples. Eu pedi graça ao Senhor para fazer da forma mais simples, mais bíblica, sem viajar muito nesse negócio. O porquê de tudo isso está acontecendo? E o texto que a gente vai ler está lá em Mateus, no capítulo 13. A gente primeiro vai ler do 1 ao 9, a gente vai pular alguns versículos, depois a gente vai ler do 18 ao 23. Ok? Acha aí, Mateus 13, de 1 ao 9, e a gente pula e depois vai do 18 ao 23. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e por esse motivo entrou num barco e assentou-se, e todo o povo estava de pé na praia. Jesus ensinou-lhe então muitas coisas por meio de parábolas como essa. Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pula para o verso 18.
Portanto, atentai, o próprio Jesus dizendo, portanto, atentai para o significado, para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno, arranca o que foi semeado em seu coração. Então as sementes que foram semeadas, essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesma, resiste um pouco tempo e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as perseguições dessa vida e as seduções das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Amém, querido? E aqui estão as explicações que o próprio Jesus deu. E eu não quero fazer grandes explicações com muitas comparações. Eu quero usar a comparação que o próprio Jesus usou e falar delas, os 4 tipos de corações. E Deus começou a me dar um entendimento por que tudo isso está acontecendo, porque as respostas, pelo menos um pouco das respostas para as perguntas que eu estava fazendo ao Senhor, que essas perguntas que eu fiz para vocês aqui no começo, por que está assim? E Jesus me diz, e o Senhor me falou, é por causa disso. Porque existem muitas pessoas que ouvem a palavra, mas acontece isso, para outras acontece isso, para outras acontece isso, e outras encontram um solo maravilhoso e acontece a frutificação. A primeira, à beira do caminho, são aqueles que escutam, mas não compreendem. O maligno vem e arranca. Você está falando da palavra para a pessoa, você está explicando, está falando do plano de salvação, está falando da cruz, está falando tudo aquilo, a pessoa está ali ouvindo, mas não entendeu nada, como se estivesse com os ouvidos tampados, ou então como se só recebesse aquela informação, mas não entendeu nada. Não entendeu e não se dedicou a entender. Não buscou a informação. O entendimento que eu tenho, queridos, é que, com certeza, nós aqui hoje, nessa congregação, nesse culto maravilhoso, com certeza nós nos enquadramos em um desses 4. Não tem para onde fugir. Jesus já só deu 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração, 4 tipos de solo, de terra frutífera ou não. Então, com certeza, todos nós estamos enquadrados em um desses. O meu propósito é que, ao chegar ao final da pregação dessa palavra, você mesmo conclua em qual você está se enquadrando. Porque o resultado da sua vida hoje fala mais alto do que o que você vai falar com a boca. Se eu perguntar para você, você é esse, instantaneamente pode ser que você responda alguma coisa para ficar bonitinho, para ficar legal, para ficar aquele gospel, né? O socialmente correto, então o espiritualmente correto, tem o politicamente correto, né? Mas o meu propósito é que o Espírito Santo te dê discernimento para você entender que solo é o seu coração, que nível que você está, em que padrão você está. Será que você realmente entendeu de fato o plano de salvação? Será que você entendeu realmente o que aconteceu na cruz? Será que você entendeu que você estava perdido, desgraçado mesmo, não é mais? Amém, querido? Amém. Você estava perdido nas trevas, vivendo no império de trevas, e que você não valia, você por você, eu também, nós não valíamos, mas nós fomos comprados, porque nós tínhamos muito valor para o Senhor, e o valor, querido, foi o preço de sangue dele inteiro, o sangue inteiro derramado para nos comprar, nos restaurar, nos resgatar, nos redimir. A redenção, ela é mais importante, muito maior, e a informação, o ensino da redenção é muito mais amplo do que você possa imaginar, e além disso nos deu um propósito a cumprir aqui na terra. Então Deus, ele acredita que a gente tem valor, nos traz para perto dele e fala assim, agora você tem a missão a cumprir. Não apenas seja crente, não apenas seja um frequentador da igreja, não apenas seja um dizimista, um ofertante, alguém que patrocina, não seja só isso. Também alguém que trabalha, alguém que ministra, alguém que canta, que toca, que louva, aleluia, glória a Deus, que sirva a Santa Ceia, que nós vamos ter já, coisa maravilhosa.
mas seja aquele que faz a diferença, porque nós temos uma missão. Enquanto nós não entendermos isso, fica fácil. Da beira do caminho, o diabo vira e o maligno, está com letra maiúscula na Bíblia, o maligno vir e arrancar essa palavra, essa mensagem, esse ensino, essa pregação da palavra. Ouviu, não entendeu muito bem, é o quê? Vai para a igreja? Vamos lá. Ah, vamos para a igreja, tem que ir para a igreja, não é para não ir para o inferno? Ah, então vamos lá para a igreja. Mas não entendeu a real missão de Jesus na terra em nos resgatar, nos comprar, tirar daquela condição de escravo e agora sermos filhos. Como diz João 1,12, todos aqueles que o receberam passam a ter o poder de ser chamado filho de Deus. Cara, que viagem. Eu era perdido, pecador, podre, sujo, e agora eu passo a ter o poder de ser chamado filho. Então, o desejo do meu coração é que você entenda. Se você não entendeu a palavra, não entendeu o ensino da pregação da cruz, que você entenda. Você foi comprado, você já foi comprado. Você querer fazer parte disso é uma escolha sua. Não tem como Deus invadir. Ele já fez. Agora cabe a nós escolhermos fazer parte disso. A conta já está paga. Cabe a nós recebermos a quitação da dívida. A gente vai ficar carregando o peso da dívida o tempo todo? Não, já está pago. A nossa conta já está paga. Amém, queridos? E essa pregação já está lá no YouTube também. E você que está no YouTube ouvindo essa daí, você procura o outro no YouTube lá também, que vai ter lá também. Sua conta já está paga. Maravilhosa. Segundo grupo de pessoas, segundo grupo de corações, segundo tipo de solo. Terreno rochoso. Terreno rochoso. Eles ouvem, recebem com alegria, mas sem raízes vêm os problemas e as perseguições, logo perdem o ânimo. Caramba, que legal, Jesus me salvou, Jesus veio na cruz, e tal, e não sei o que, caramba, ficou feliz, agora eu não preciso mais ser assim, eu não preciso mais ter essa vida que eu estava tendo, eu fui perdoado de todo o meu pecado, foi apagado toda a minha história para trás, eu quero isso para mim, eu vou viver, vamos lá, que dia que tem um culto? Vamos para o culto, vamos para a escola bíblica dominical, é o que tem que fazer, vamos lá, tem que varrer a igreja, vamos varrer a igreja, recebe com alegria essa informação. Só que tem um detalhe, querido. O problema e a perseguição começa a vir por causa da palavra. Sabe por quê, querido? Porque o diabo, ele é mentiroso pra caramba, ele é mentiroso. A única coisa que a Bíblia dá paternidade pro diabo é a mentira. Mais nada, o diabo não criou mais nada. Ele não criou nada. A única coisa que ele criou é mentira, porque isso não tinha como nascer de Deus. A única coisa que a Bíblia dá paternidade pro diabo é a mentira. Então, quando uma pessoa se converte, levanta a mão, eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, vem problema sim, perseguição sim, para quê? Para a pessoa concluir, caraca, mano, eu vim para a presença do Senhor, agora que eu sou crente, perdi o emprego, ou veio um problema, ou veio uma perseguição, e você se converteu? Não, aqui a gente não quer crente no nosso setor, aqui no trabalho, não. Você converteu? Ô, meu irmão, para com essa conversa aí, porque não... Aí começa a perseguição, começa problema, aí vem aqui, ó, logo perdem o ânimo. Esse terreno rochoso é aquela pessoa que perdeu o ânimo porque veio a dificuldade. Então você quer dizer que você quer uma vida facinha, então? Não, para pensar. Eu fico pensando, às vezes parece que a vida com Jesus tem que ser muito difícil porque é a vida de ser crente. Mas, cara, a vida sem Jesus ela é cruel demais. Você não tem o Espírito Santo como consolador. Você não tem o Espírito Santo como direcionador das decisões. Você não tem o temor do Senhor, que é o princípio da sua sabedoria. Você não recebe direções da parte de Deus, não tem conexão com a eternidade, não tem conexão com o céu. E para viver uma vida como essa, vazia, superficial, sem a direção de Deus. E por que algumas pessoas logo perdem o ânimo? Porque vieram os problemas, as perseguições, porque levantaram a mão, mas elas sofriam outros problemas e não desistiam. Isso aqui é um exemplo. Tem gente que fala assim, eu saí daquela igreja, ou dessa, ou daquela, eu saí da igreja porque eu tive um problema lá com o cara do Ministério de Louvor. A gente estava ensaiando e aconteceu um problema. Eu falei assim, aí eu pergunto, você trabalha? Trabalho. Na nossa empresa, todo mundo se dá super bem ou tem algum tipo de conflito, alguma coisa? Seu patrão já te tratou mal? Seu patrão já falou grosso com você? Já, tem hora que ele está meio bravo mesmo. E por que você não foi embora? Por que você não sai de cada emprego que tem um problema? Por que você
tolera um colega de trabalho chato, inconveniente, ou que já tem problema, ou que tem uma perseguição, por que não sai do trabalho, mas da igreja, da presença do Senhor sai? É porque a pessoa acha que porque está na presença do Senhor, então levantou a mão, tudo tem que ficar como se fosse mil maravilhas, como se não tivesse problema, como se estivesse vivendo, eu ia falar em Nárnia, né? Mas lá em Nárnia tinha problema pra caramba, aquela mulher doida lá, aquela rainha, uma branquela, maluca, parece um fantasma lá, a mulher perturba a cabeça dos outros pra caramba. Mas que planeta, que galáxia que você quer viver que você não vai ter problema? Agora tem uma diferença, querido, quando a gente está na presença do Senhor, quando vem problema e perseguição, eu preciso lembrar das convicções que a Bíblia me dá, que maior é o que está em mim do que o que vem contra mim, que eu já sou mais do que vencedor, que eu posso todas as coisas no Senhor porque Ele me fortalece. Porque quando eu penso que eu estou fraco, é que eu sou forte. Que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoou. Sobra alguma coisa para o diabo me perseguir e me derrubar, irmão? Só com esses versículos que eu falei, sobra espaço para o diabo ter êxito na minha vida? Não sobra, irmão. Não sobra quando eu sou convicto disso. Perseguição e problema vai me derrubar na fé? Em nome de Jesus, não vai. Então a minha palavra profética para a sua vida, querido, é que o seu coração não vai ser um terreno rochoso, em nome de Jesus. Você está aqui ouvindo a palavra. Tem muitos que não estão, mas vocês estão. Tem muitos que vocês convidaram que não vieram, mas vocês vieram. Todos vocês que estão aqui, você sabia que dentro de você existe uma multidão? Você sabia que dentro de você existe uma multidão? Isso é uma árvore. E árvore, ela foi feita para várias coisas. Uma das principais é dar frutos. E quando a árvore dá fruto, ela dá multidão de fruto. Só que além da multidão de fruto, ela dá multidão de semente. E essa semente, lá dentro da semente, já tem um código genético de uma outra fruta. Mas essa fruta também já tem um código genético de outra semente. E essa semente de outros. Sabia que existe uma multidão em você? Existe uma multidão em nós, irmão. Os problemas e as perseguições, elas não vão nos derrubar, porque as nossas raízes, elas serão profundas. Quando vier o sol, ao invés de queimar a nossa fé, queimar a nossa existência espiritual, nós vamos ter raízes profundas e vamos buscar um recurso na profundidade do relacionamento. Porque existe um rio que nasce do lado direito do trono de Deus. Eu viajo tentando imaginar, irmão, porque está escrito. Há um rio que nasce do lado direito do trono de Deus. Esse rio é poderoso demais isso. Mas esse mesmo rio é um rio que está prometido que quando eu creio no Senhor, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando eu precisar, tem rio até mesmo dentro de mim. Então, quando o sol quente vier, já tem rio dentro de mim, já tem água dentro de mim. Então os problemas, as perseguições, queridos, não vão me derrubar. Não vão te derrubar. Você pode dizer amém, querido? O diabo ele pode tentar vir, tentar zoar você, tentar perturbar seu casamento, tentar perturbar sua família, mas o diabo não vai conseguir derrubar você em nome de Jesus. O diabo não vai conseguir tirar o teu ânimo, porque o Senhor é quem estabelece o teu ânimo. Você sabe que você tem uma fonte, um recurso. A Bíblia fala que Ele dá força para o cansado. Ele fala que Ele levanta o abatido, Ele toma pela mão direita. Ele fala que tira o pobre do monturo e coloca entre os príncipes. Irmãos, é poderoso demais. O diabo ele lida com mentira, ele vem com sugestões mentirosas para tentar tirar você do foco, me tirar do foco. Mas quando a gente vem com a verdade bíblica, quando a gente vem com o que Deus decretou, com o que Deus já disse, não sobra mais nada para o diabo, não sobra recurso para o diabo. Ele vem com a treta, com a mentira, eu falo a verdade para ele. Ele vem tentando trazer desânimo, cansaço. Eu quero deixar claro, querido, que meu desânimo essa semana foi só com atividade física, amém? Eu busquei o Senhor, eu orei, eu evangelizei. Foi só que eu não estava afim de ir para a academia nem para o jiu-jitsu, amém, irmão? Eu só fui uma vez e fiquei Fui para a academia lá que eu olhei para o espelho e falei assim, o que você está fazendo aqui, rapaz? Vai para casa dormir. Eu mesmo me olhei assim, eu peguei leve demais porque eu estava... Enfim, mas eu não estou desanimado da vida. Meu desânimo foi só com atividade física para deixar você tranquilo. Mas se a gente não tiver cuidado, queridos, o desânimo ele começa a virar um estilo de vida.
A gente começa um negócio, não dá tão certo quando a gente imaginava, desanima. A gente começa na fé, começa a caminhar, começa a ouvir a palavra, aí começa a não ver o resultado na velocidade que a gente gostaria de ver, aí parece que Deus não está agindo, parece que Deus não está se manifestando, parece que Deus não está falando, parece que Deus não está ouvindo. Mas eu declaro em nome de Jesus, levanta a sua mão em nome de Jesus para receber essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus, você vai ter ânimo, porque você tem raízes profundas e o diabo, o sol, a perturbação, a perseguição, o problema não vai derrubar você em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amém, glória a Deus. O terceiro tipo de solo. Entre espinhos. Os entre espinhos, eles ouvem, mas as preocupações dessa vida, e na Bíblia está escrito assim, dessa vida, eu sublinhei aqui, eu fiz questão de sublinhar dessa vida. Vou falar por quê. Entre os espinhos ouvem, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, a tornando infrutífera. Preocupação dessa vida, o apóstolo Paulo chega a chamar de loucura aqueles que se importam apenas com as coisas dessa vida e não da eternidade, não da vindoura. Quando ele fala de vindoura, ele está falando da eternidade, depois da nossa morte. Quando a gente ouve a palavra, ouve a pregação, mas apenas se preocupa com as coisas dessa vida e a sedução das riquezas, irmão, vamos deixar claro aqui que Deus não tem problema nenhum com riqueza. Amém? O nosso Deus, ele é tão próspero, que os blocos, os tijolos lá do muro do céu, são 12 camadas de pedras preciosas. 12 tipos diferentes. A rua é de ouro, de cristal, tem pedras preciosas. Ele botou no lugar do asfalto só para tirar onda, para deixar claro que ele nunca teve problema com prosperidade, com grandeza, com riqueza. Nosso Deus é um Deus próspero. E a Bíblia fala que ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos, para que o nome dele seja glorificado, está em Salmos. E em Coríntios ele diz que ele quer nos prosperar para toda generosidade. Então existe um propósito em Deus para nos fazer prósperos, a gente ser generoso e poder abençoar a vida de muitas outras pessoas. A nossa pobreza não glorifica o nome do Senhor. O problema não é a riqueza. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema é como uma pessoa perde a visão da fé, é como ela, seduzida por ter riqueza, vai trabalhar mais, vai fazer mais hora extra, vai fazer mais não sei o quê, e não se envolve com a mesma proporção com a vida espiritual. Então, as preocupações dessa vida, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, e fica com a preocupação, será que amanhã eu vou ter provisão, será que eu vou conseguir, será um monte de será, e a sedução da riqueza, a tentação de ser rico para poder ter o que quer, para poder tirar a onda que quer tirar, sufoca a mensagem. Ouviu a mensagem, entendeu a mensagem, recebeu a mensagem, só que começa a se envolver num estilo de vida completamente alvoroçado, preocupado, numa sedução, e de um modo geral, queridos, a sedução ela é muito envolvente, a sedução ela é sutil, porque se ela fosse agressiva, você já chamava atenção, de opa, isso é do diabo, o diabo quer me derrubar. A preocupação, a tensão, faz com que a gente ou quem está nesse nível de solo, eu não vou falar a gente, amém? Não vou falar, porque não é o propósito que Deus quer para a nossa vida. Mas as ansiedades, as preocupações, o que é pré-ocupação? É uma ocupação antes da hora. Pré-ocupação, já está aí no nome. É uma ocupação que está vindo antes da hora. É uma ocupação, querido, que de um modo geral as nossas preocupações ou pré-ocupações, de um modo geral elas não se confirmam, elas não acontecem. Será que vai dar certo? Será que não vai? Um monte de preocupação, a grande maioria delas não se cumprem. Não, então a gente se gastou à toa, ficou pensando naquilo à toa, enquanto a gente podia estar mais conectado com o Espírito Santo. Enquanto a gente podia estar mais conectado com a divindade, quando a gente podia estar mais conectado com a raiz, estar mais conectado com a mensagem. Que mensagem? A verdade da palavra. A verdade do Evangelho. A verdade que liberta, a verdade que transforma. E aí, quando a gente começa a entender que essas preocupações, a sedução com as riquezas, tira o nosso foco, a gente começa a chamar a atenção e fala assim, em que nível eu estou? Será que eu estou enquadrado nesse negócio? Porque essa pregação, querido, só tem um propósito.
você identificar em que padrão você está. E os resultados que você tem, como eu disse, revelam mais do que o que pode sair da sua boca. Quando a gente chegar no quarto, que é o que eu vou falar agora, o que tem de resultado, que é o que fruto, fruto é o resultado final de uma árvore. O fruto, o resultado, ele fala mais do que pode sair da boca. Então, meu propósito como ministro, instruído pelo Espírito Santo, é você se enquadrar, é você se identificar. E se você não estiver enquadrado no que é proposto nesse texto e na reflexão dessa mensagem, essa noite é uma noite de você se enquadrar. Irmãos, Deus não tem problema, olha só, presta atenção, Deus não tem problema se você estiver em um dos três e não no quarto, que é o ideal. Deus não tem problema, quem tem problema somos nós, porque nós deixamos de viver, gozar, usufruir dos benefícios de quando nós estamos enquadrados na vontade do Senhor. Porém, Deus tem sim um grande projeto, um grande propósito, de se nós estivermos em um dos três, Ele nos transportar para o quarto. Amém, querido? Amém. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Ele nos trouxe para esse culto maravilhoso. Que se nós estivermos enquadrados em um dos três, Ele está fazendo uma ponte, Ele está gerando uma ponte, um portal, uma conexão, um caminho, uma porta, o tema, o título, o nome que você quiser, para sair de um dos três, para vir para o quarto. Foi para isso que Deus te trouxe aqui essa noite. É para isso que essa mensagem está sendo gravada, está sendo colocada. É para se você estiver em um dos três, Deus está falando assim, ei, vem cá meu filho, vem cá minha filha, com muito amor. Irmão, nosso Deus não é um Deus que está com cajado lá no céu, irmão, esperando a gente pecar aquele cajado, porque lá no passado eu aprendi, eu via Deus assim, um Deus brabo, barbudo, um velho, com cajado na mão, né? Porque Jesus é o pastor dos pastores e Deus é o pai dele, então, né, esse lance de pastor, de cajado, e o cetro de justiça, aquela coisa toda, né? Eu imaginava um Deus sentado no trono lá, que ficava olhando para a terra assim, ó, esperando alguém pecar, pá! Batendo a cabeça, dar uma cajadada assim e punir quem pecou. Só que o nosso Deus de amor, o nosso Deus de amor é um Deus que quando Ele fala, Ele está tratando para mudar a história. Ele não está tratando, apontando o dedo, você é um terreno muito rochoso, você é um coração que perdeu a palavra, você, claro que não. Ele está falando assim, você está entendendo que o seu coração não é o que eu proponho? Você está entendendo que os resultados finais da sua vida não são os resultados que eu estou propondo? Então vem para cá. Irmãos, é só isso. Queridos, é só isso que Deus quer. Ele quer olhar para mim, para você, Ele já está olhando, já está propondo, já está desejando, para isso Ele nos trouxe aqui e falou assim, você entendeu que não está do jeito que eu quero? Então vem para cá, eu chego para lá de cá. É só isso. É só isso que Deus quer fazer na nossa vida essa noite, irmão. É só isso. Você está percebendo que o fruto que você está dando não tem a ver com o fruto que eu estou propondo? Você entendeu que se você continuar caminhando assim, sem dar o resultado, vai dar ruim, vai dar errado? O maligno vai conseguir sacar, vai conseguir tirar essa semente do seu coração. O maligno vai conseguir tirar a mensagem porque você está desanimado. Então vem para cá. E o quarto e último, querido, é a boa terra. É o bom solo. É o coração que acatou a palavra, o coração que recebeu a palavra. São os que ouvem, esse aqui eu sublinhei tudo, irmão. Eu sublinhei um, falei assim, pô, esse aqui outro também faz sentido. Aí quando eu fui ver, ia para o outro também. Aí eu acabei sublinhando o negócio todo. Porque é para aquilo para o que Deus está nos chamando. Olha só. Eles ouvem e todos nós aqui já ouvimos a mensagem, já ouvimos a pregação. Eles ouvem, são os que ouvem, entendem, frutificam e produzem grande colheita. A questão é o seguinte, a pergunta não precisa balançar a cabeça, faz de conta que nem é com você, que tem muita gente aqui, faz de conta que nem é com você, nem muda a cara, mas deixa mudar a sua mentalidade aí, em nome de Jesus. Você está vivendo essa realidade aqui, irmão? Você está frutificando? Você está produzindo grande colheita?
A sua vida é uma vida que está trazendo vida para outras pessoas? O sentido da sua vida, você está gerando vida na vida de outras pessoas? Você entendeu a mensagem, ouviu a mensagem, recebeu a mensagem, acatou a mensagem, e agora você está fazendo isso chegar para outras pessoas? Você está levando essa mensagem para outras pessoas? Você está fazendo com que outras pessoas sejam impactadas e você não se conformar lá com a caixa do supermercado e de alguma forma falar uma frase que vai levar a vida, ou um amigo e falar assim, cara, eu tenho um negócio para te falar. Você ouviu, entendeu, e agora você já está dando fruto. O que é o fruto? É o resultado. Você já está fazendo isso ser sentido para outras vidas também? Porque Deus nos chamou para isso. A grande comissão, o ide, pregar o evangelho, Jesus não estava falando só com os pastores, com os apóstolos. Ele está falando com o maior galerão lá. Ele está falando para todo mundo que estava ao redor. Esse ide parece que é só para o pastor, para o presbítero, para o evangelista, para o profeta, ou para o mestre, para o apóstolo. Esse ide é para mim e para você. Mas primeiro vem a nossa vida. Primeiro o enquadramento de que solo está o meu coração, que solo sou eu. Eu recebi a mensagem, estou fazendo o que com essa mensagem? A minha vida está transformada? A minha vida está sendo impactada? Está. Olha, minha vida está sendo impactada, eu estou sendo transformado pelo poder de Deus, o Espírito Santo está falando comigo, eu estou buscando o Senhor, eu estou mudando áreas da minha vida, eu estou aperfeiçoando áreas da minha vida, eu estou me aproximando de Deus cada vez mais, eu estou falando o que Deus fala, eu estou declarando o que Deus declara, eu estou falando o que a Bíblia fala, da minha boca não sai conversa fiada, da minha boca não fala mal dos outros, da minha boca não sai mais palavra torpe, palavra de grosseria, palavra obscena, da minha boca só combina com o que Deus fala. Todo mundo está falando que vai pegar coronavírus. Todo mundo, não, esse vírus vai pegar em todo mundo. Eu falei, na minha casa ninguém vai pegar, em nome de Jesus, porque a Bíblia fala que nem o mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará na minha tenda. Aí eu falo, todo mundo vai pegar. Pronto, irmão, a porta está aberta, coronavírus. Opa, é o quê? Tamo junto aí. E aí, mano, beleza? Todo mundo vai pegar. Cheguei aí, vamos trocar umas ideias. Sim ou não, irmão? Amém, querido? Então preciso falar o que a Bíblia fala. Quando isso começa a se tornar uma realidade, primeiro, a minha vida é transformada. O que passa a acontecer de dar frutos é que são frutos compatíveis com Jesus Cristo. São frutos que vão começar a gerar vida na vida de outras pessoas. Não vai ter mais um conformismo da gente olhar para pessoas que estão ao nosso redor, no ambiente de trabalho, no ambiente de atividade física, no ambiente de supermercado, onde for. Não tem mais conformismo, a gente começa a olhar com um olhar de misericórdia, que era o olhar que Jesus tinha para os que estavam perdidos. Com os crentãos, os religiosos, os fariseus, os escribas, aqueles caras hipócritas, Jesus era, irmão, era cerol. Jesus era faca na cabeça, Jesus era voadora no peito, era tapa na orelha, raça de víbora, cambada de sem vergonha, hipócrita, sepulcro caiado. Você prega uma coisa e faz outra. Você coloca o peso nos outros, mas você não carrega o peso. Você é um mentiroso, você é um falso, você é um hipócrita. Aí com a prostituta ele fazia o quê? Filha, vai e não peques mais. Com o pecador, com o que estava perdido, Jesus tinha amor, misericórdia. Com o crentão, super crente, hipócrita, Jesus não tinha paciência, era zero, tolerância zero. E na nossa vida a gente precisa ser assim, a gente precisa olhar para o outro que nesse momento está perdido e que não está convivendo com a palavra, não está pregando, não está vivendo, não está caminhando pela palavra. A gente precisa olhar com misericórdia e trazer essa pessoa para perto. Ou plantar uma palavra, uma semente no coração dessa pessoa. Irmãos, tem palavra que a gente planta aqui e a pessoa vai mastigar aquilo por dias, semanas, meses, e daqui a um tempão alguém vai chamar ela para ir na igreja, lá em outro lugar. Um amigo vai chamar lá em outra cidade, ela vai e se converte lá. Mas a semente principal, quem plantou foi você. Aí lá Deus usou o ministro de louvor, usou o pregador daquela noite, usou quem for, e a pessoa se converteu, mas você lançou a semente. Então, que solo é? A pergunta para você é essa hoje, a gente está chegando ao final. O meu propósito é que essa palavra gere algum nível de desafio, de desconforto, inclusive, querido, da sua vida, da sua caminhada de fé, em nome de Jesus.
O meu propósito, de fato, é que essa palavra cutuque você, para você se identificar em que nível você está, que solo você é. Você está se movimentando, de fato, na palavra do Evangelho. Você está se movimentando no que Jesus disse para você ser e fazer. Você está dando fruto. Quantos frutos você está dando? A 100, 60, 30 por um? Aqui eu revelo minha indignação, querido, porque eu ouço muitas pessoas, não são poucas, muitas pessoas, e você, graças a Deus, não vai fazer isso, usando esse pedacinho do versículo para falar sobre dízimo e oferta. Que a semente que está sendo falada nessa parábola é a semente da pregação da palavra. Tem gente que fala assim, ó, se você semear na casa do Senhor, no reino de Deus, se você semear, eu profetizo que você vai colher a 100, 60, 30 por um, mas fala o contrário, né? Fala 30, 60, a 100 por um, em nome de Jesus, que Deus não fica devendo a ninguém, planta a sua semente que você vai colher. Irmão, quando você planta a semente com o coração no reino, de fato Deus prospera você, amém? Mas você não planta para ter esse tipo de... Você planta por gratidão por aquilo que Deus já fez. Você não planta para negociar com Deus, mano, porque tem alguém dizendo que se você coisar, se você entrar nesse desafio de R$1.000, Deus mandou dizer, Deus me deu a instrução que vai ter 20 pessoas que vão se levantar aqui com oferta de R$1.000 e Deus vai prosperar de forma sobrenatural. Deus pode fazer? Pode, mas eu não vi esse exemplo na Bíblia. E posso te confessar uma coisa, irmão? Eu já entrei nesse negócio aí já, irmão. Eu entrei na oferta, nesse negócio da oferta aí dos 20 valentes que Deus levantou. Aí eu fui lá, mas eu não tinha R$1.000. Aí eu dei um cheque, porque naquela época eu acreditava numa fé idiota, tá, irmão? Essa fé eu aprendi depois, que é idiota, uma fé burra. Eu acreditava no cheque fé datado. Fé datado. Pela fé, quando chegar na data vai ter fundo para cobrir. Aí o que aconteceu? Não tinha. Falei, mas Deus não proveu? Deus não sei o quê? Deus não sei o quê? Aí eu entrei em conflito com Deus, porque Deus não proveu o R$1.000 da oferta que eu fiz. Falei assim, você não sabe fazer conta, não é? Você ganha tanto por mês e você gasta tanto por mês. Você não entendeu que não dá para coisar? Não é pela fé, você tem... Né? E você não entendeu que isso não é um modelo bíblico? Então toma. Toma que é de graça, chupa essa manga aí. Se não quiser chupar manga, chupa o cajá e mastiga o caroço. Para deixar de ser bobo, receba aí. Não leu a Bíblia, não foi na instrução bíblica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade bíblica, você é liberto, querido, de armadilhas que homens colocam na sua frente. Quero concluir, querido. Que tipo de solo é o seu coração? Que tipo de solo é o seu coração? Você consegue pensar sobre isso? Com tudo que eu falei aqui desde o começo? Você consegue ter noção de que solo é o seu coração? Qual é a sua realidade? Qual é o seu momento? Você está dando qual resultado? Está dando resultado do primeiro, do segundo, do terceiro? Ou está dando resultado do quarto? Você escuta, mas não entende? Peça ajuda. Se você não está entendendo a mensagem, peça ajuda. Querido dizer, em nome de Jesus, eu me coloco à disposição para te servir. Se tem algo sobre a mensagem, quando a gente fala mensagem, a mensagem principal da palavra bíblica, que é a salvação em Cristo Jesus. E a segunda é da eternidade, que Jesus vai voltar e vai ter o juízo. Você não entendeu direito ainda, não tem problema. Você que está perto de mim, eu te dou total acesso livre, é facinho você me encontrar. Eu vou ter o prazer de te instruir na palavra, não é na minha opinião, é na palavra. Peça ajuda. Você recebeu, mas os problemas e as perseguições tiraram o seu ânimo, você desanimou, você não está com dificuldade de ler a Bíblia, está com dificuldade de orar, de se alegrar no Senhor. Você recebeu a palavra, mas não está se movendo por ela. Os problemas da vida, as coisas que estão acontecendo, as tristezas, você não está conseguindo fluir nisso. Cara, você tem o ajudador, o consolador, aquele que desperta, aquele que te fortalece, aquele que fortalece, que adestra as suas mãos para vencer. Ou você é do tipo que está preocupado demais com as coisas dessa vida. E como nós falamos, isso é loucura.
se preocupar apenas com as coisas, está se importando apenas com as coisas dessa vida. Isso é loucura. Ou você é uma terra fértil, um coração que recebe ou recebeu com alegria. Você já está frutificando? Você já está frutificando? Lá na sua casa, você já está dando um resultado? No seu casamento, no seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, está dando resultado? De quem recebeu uma mensagem, recebeu uma palavra, está fluindo nela. Existe uma alegria no seu coração de você não ser mais escravo e agora você ser livre em Deus para prosperar, para crescer, para não ir para o inferno, para ser uma bênção nessa geração, como foi com Abraão, a promessa. A Bíblia fala, eu vou te engrandecer, eu vou fazer seu nome grande, eu vou fazer... Mas ele disse, seja você uma bênção. Se importe em você ser uma bênção na vida de alguém, ser uma bênção na vida da sua esposa, ser uma bênção na vida da filha, ser uma bênção na vida de um colega, ser uma bênção na vida de um patrão, de um funcionário. Seja você uma bênção. Seja você alguém que vai fazer diferença na vida de outra pessoa, para transformação, para salvação. Porque a vida faz muito sentido. A Bíblia fala que aquele que ganha a alma é sábio. Você para pensar, quem ganha a alma sábio é, então você evangelizar pessoas é uma sabedoria. Deus está chamando você de sábio, uma mulher sábia, um homem sábio, quando você se importa em ganhar vidas, em ganhar alma, de falar desse evangelho, falar dessa mensagem da cruz, do perdão, da redenção, de vir para a luz, de vir para a vida, e a vida que vale a pena ser vivida. Você já está frutificando? Você quer frutificar mais ainda? Ou você acha que tem limite? Deus já fala assim para você, ei, não, você já ganhou 399 almas esse ano? Não permito mais que você, eis que te digo nessa hora, Rabaxéia cantas, que eu não vou deixar mais você ganhar alma esse ano, porque você já ganhou demais. Não, você acha que rola? Você acha que tem limite? Eis que te digo, você está prosperando demais, não vai prosperar mais. Eis que te digo que seu casamento está abençoado demais, não será mais. O Deus de paz, o Deus de amor, Ele não coloca limite naquilo que Ele já prometeu, naquilo que Ele disse que seria para a gente. E sobre dar frutos, queridos, sobre almas, que a Bíblia fala que aquele que ganha alma é sábio, eu tenho colocado no meu coração, em toda a virada do ano, nos últimos anos, nesse novo ano, eu bater o meu recorde em almas. Todo ano, querido, eu coloco 3, 4 propósitos maiores do que os desafios normais do dia a dia e da vida. Mas um deles, querido, que do meu coração já nem escrevo mais no papel. Esse ano eu vou ganhar mais alma do que no ano passado. Esse ano eu vou dar mais fruto do que eu dei no ano passado. Esse ano onde o mundo inteiro foi impactado por uma pandemia feita, uma pandemia montada, o desejo do meu coração continua sendo o mesmo, querido. Eu continuei trabalhando para frutificar, mais do que eu frutifiquei no ano passado. Em dar mais frutos do que no ano passado, em evangelizar mais do que no ano passado, em conhecer mais pessoas e trazer mais pessoas para a luz do que no ano passado. Em ver casais sendo restaurados mais do que no ano passado. Em ver pessoas que estavam frias na fé e aquecerem na fé mais do que eu fiz no ano passado. Aí você fala assim, pastor, Ronan, você vai ficar falando só de você? Não, estou falando de algo que eu decidi, isso tem gerado muito mais alegria no meu coração, porque eu quando vejo que de alguma forma a vida está sendo melhorada, porque as nossas vidas foram tocadas, isso dá alegria demais, irmão. Quando eu vejo uma pessoa com o semblante aberto, balançando a cabeça para mim, enquanto eu prego, enquanto eu falo essas coisas, isso dá alegria demais, mano. Quando eu almoço com pessoas, quando eu lido com pessoas, quando eu almoço com pessoas que Deus colocou amor no meu coração, e saber que se essas pessoas elas mergulharem em Deus profundamente, sem limites, sem freio mesmo, sem limite, a vida vai ser muito mais além, muito mais avante, muito melhor, mais prosperada, muito melhor do que era antes, não apenas por causa do Evangelho, não apenas por causa de mim, mas por causa da decisão individual.
Encontrar com pessoas, querido, 1, 2, 3 anos depois. Irmão, você não tem noção. Tomara que você tenha noção, aleluia. Mas se você não tem, eu estou liberando essa palavra na sua vida. Você vai ser o homem e a mulher mais feliz do mundo. Quando alguém olhar dentro da tua cara e falar assim, obrigado por aquele abraço. Obrigado porque aquele abraço me curou. Obrigado porque um dia você encheu meu saco para chamar para ir para o culto, para ir lá na igreja, para ir lá na sua casa, para ouvir a palavra. Eu estava falando de um assunto, depois você veio com a palavra, você estava quase que me enganando lá, falando de um assunto, entrou com outro. Muito obrigado porque você não desistiu de mim. Obrigado porque você acreditou. Obrigado porque você me evangelizou. Obrigado porque você me trouxe para essa mensagem. Obrigado porque quando eu faltei você me ligou. Porque você não tem noção do que é isso, cara. Ou tomara que você tenha, e se você não tem, meu desejo é que você tenha muitas experiências como essa, em nome de Jesus. Se olhar para alguém que tinha um tipo de semblante e por causa da mensagem começar a ter outra cara, começar a ter outra roupa, começar a ter outra maquiagem, cara, outro tipo de roupa. Volto a falar, não estou falando de uso e costume, estou falando de se sentir mais preparado, mais bonito, mais... Não são, você olhar daqui um ano e encontrar com um amigo que você abordou lá no seu trabalho e falar assim, cara, esse amigo seu fala assim, cara, obrigado porque você me falou daquele Jesus, cara, eu aceitei. Irmãos, eu estou lembrando aqui agora, foi muito louco, porque a gente estava fazendo um trabalho lá no hospital, aqui na cidade, e toda quinta-feira a gente estava fazendo um trabalho e tal, evangelizando. Irmão, não tem esses trabalhos fora, irmão, é só cruz. Eu posso falar sobre o que for, é cruz, é salvação, é Jesus. E um desses dias, e nós ficamos fora da cidade por 2 anos, pelo Ministério Pastoral, e a gente voltou a fazer o trabalho no hospital, e nas primeiras reuniões veio uma garota, eu falei assim, pastor, me deu um abraço, senhora, ela fez exatamente o que eu estou falando. Ela olhou no meu olho com o olho cheio d'água e falou assim, pastor, você lembra aquele dia que você pregou aquela mensagem assim, assim, assim? Desse dia, dessa mensagem, eu não lembro. Naquele dia eu aceitei Jesus. E eu cheguei em casa, eu falei do evangelho para o meu marido não aceitou no começo, mas eu comecei a frequentar a igreja lá perto da minha casa. E o Espírito Santo começou a me ajudar, eu comecei a ser uma outra esposa dentro de casa, meu marido foi para a igreja. Ele foi para a igreja, aceitou Jesus, nós dois nos batizamos, fomos batizados. A minha sogra veio para Jesus, meus filhos estão na presença do Senhor, meus filhos estão no culto infantil. Você tem noção de que a geração dessa mulher nunca mais vai ser a mesma, os filhos já são diferentes. O marido já veio a sogra, aí a sogra já traz uma outra filha, um outro parente, alguma coisa. Você tem noção, irmão? Por causa de uma palavra que saiu da minha boca, de uma palavra que saiu da sua boca, uma geração, uma família ser restaurada, irmão. Cara, isso é precioso demais. Isso é poderoso demais. Isso gera muita alegria no nosso coração quando a gente vive isso. E como eu já sei que isso gera muita alegria no meu coração, e eu já sei também que eu vou encontrar na pregação, na semeadura da palavra, na semeadura da pregação dessa mensagem, eu vou encontrar esses 4 tipos de coração no meu caminho, eu preciso plantar muitas sementes, porque eu sei que do Zezinho vai ser um coração, o outro, e eu estou em busca do 4º coração. Eu estou em busca do 4º coração, então eu evangelizo um monte de gente. Um vai ser o solo bom, um vai ser o solo fértil, um vai ficar na presença do Senhor. Evangelizo um monte, um desses vai ficar na presença do Senhor. E pode ser que eu nunca saiba. Eu fui embora, eu não sabia que essa mulher tinha se convertido, nem lembrava. E o que importa, irmãos, eu me lembrar? O que importa que eu saiba? O que importa é que a vida dela foi transformada. O que importa é que a sua vida está sendo transformada. O que importa é que nessa noite você sabe, o meu coração é esse quarto aí. Não era não, mas agora vai ser. Meu coração vai ser um solo, uma terra boa, uma terra fértil, vai frutificar, vai dar certo. Eu vou dar fruto, eu vou combinar com Jesus. Jesus vai falar comigo e eu vou falar com Jesus. Não vamos fazer uma ruaça nessa terra. Eu não vou me conformar das pessoas estarem perdidas ao meu redor. E Deus está nos chamando para esse tempo que a gente está vivendo a última hora. Tudo está culminando, querido, para a volta de Jesus. Está tudo culminando para a volta de Jesus. Eu repito, está tudo, irmãos. As profecias estão se cumprindo. O evangelho está sendo pregado, querido, a tempo, fora de tempo. Essa pandemia, teve muita gente que falou muita coisa ruim realmente aconteceu, infelizmente. Mas com a tecnologia,
Milhões, eu digo milhões, querido, eu acredito que sejam milhões de igrejas que não estavam online, tiveram que ir para o online e agora vão continuar online. Sabe o que significa? Que o Evangelho ampliou a pregação, ou foi ampliada a pregação do Evangelho para lugares que a palavra não chegava. Igrejas que pregam em inglês, vai ter palavra chegando em inglês para muitos lugares, em português, em espanhol e o idioma que for. Isso acelera a volta de Jesus. Eu decido, irmãos, eu escolhi que o meu coração vai ser sempre esse quarto. Que os problemas das vidas, a preocupação, a perseguição, nada disso, querido, vai tirar a mensagem do meu coração. Queria que você se colocasse de pé por um instante para a gente orar. E a gente já vai participar da Santa Ceia. Já chamar os diáconos aí para se colocarem a postos. Duas considerações aqui, querido. Se permita ser transformado hoje mesmo. Quando você trata coisas muito importantes, amanhã eu começo, semana que vem eu começo, é porque isso não é importante no seu coração. O seu cérebro entende, não é importante, isso pode ser depois. Decida ser o quarto solo hoje. Se você já é, decida perseverar e ser mais ainda, mais frutífero ainda. Decida hoje mesmo. Não amanhã. Eu vou pensar, vou orar, vou ver que solo que é você, eu vou ver aí. É hoje, querido. Número de gente, número de cupim, por favor. Feche seus olhos por um instante. Eu quero orar, eu quero refletir com vocês. Com seus olhos fechados, querido, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise agora. Eu não tenho como, querido, não é meu papel. Isso aí é você, o Espírito Santo. Eu não tenho como, querido, ficar medindo os seus resultados, seus frutos. Não tem como eu decretar no teu coração que solo é você, mas você tem. Porque junto contigo está o grande eu sou, junto contigo está o Espírito Santo. Eu quero te propor que você se avalie nesse momento. Que solo está o teu coração? Quais resultados você tem dado? Quais resultados você tem dado? Que sentido sua vida tem feito? Você está ocupado demais com as coisas dessa vida? Está preocupado demais e não está dando atenção do que a eternidade trata? Do quanto a eternidade é importante? Você está com medo? Está com tristeza? Está com rancor? Está desanimado? Qual a sua realidade? Como que você entrou aqui hoje? Como eu disse, Deus não tem problema com a nossa realidade, nós que temos. Mas Deus, Ele te trouxe aqui, Ele nos trouxe aqui essa noite, nesse culto maravilhoso, para mudar a realidade, para transformar a sua realidade. E se você decidir ter um solo fértil para receber essa palavra, para acatar essa palavra, e se transformar em alguém que realmente vai dar frutos, a 100, a 60 e a 30 por um, você realmente fazer a diferença nessa geração. Essa é a sua noite. Você veio aqui para isso. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trouxe para uma nova atenção essa noite. O Senhor nos chamou para algo que é muito urgente. Como vai o nosso coração, como nós temos acatado, recebido a mensagem, a palavra, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, que Jesus veio para perdoar, para salvar e ressuscitou, para nos libertar do império das trevas e nos transportou para o Filho, do reino do seu Filho amado. Muito obrigado, meu Senhor, porque quando o Senhor nos instrui, é porque o Senhor nos ama e quer mudar a nossa história. Muito obrigado que o Senhor nos traz para uma noite maravilhosa como essa, para um culto, ó Pai, onde
A palavra pregada de forma simples, objetiva, com o propósito de gerar transformação real, transformação prática, transformação já. Nós não temos o amanhã, não temos absolutamente nenhum controle sobre o amanhã, mas nós temos sim o controle hoje, sobre qual decisão tomar. Se vamos estar enquadrados em um dos 3 solos, ou se vamos ser terra fértil, frutífera, dando frutos incríveis, frutos ilimitados, porque o Senhor jamais colocará limites. Eu gostaria que nessa noite você que está entendendo que precisa se enquadrar em ser esse solo que recebe a palavra. Eu estou fazendo esse convite, querido, para levantar a mão, inclusive para as pessoas que já estão na presença do Senhor. Se você entende que quer ser um solo fértil e dar muito mais frutos, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos e ficasse com as suas mãos levantadas. Eu vou orar por vocês que estiverem com as mãos levantadas. Se você entende, Deus, eu quero ser um solo fértil, eu quero ter ser uma terra frutífera. Eu quero dar resultado assim como Jesus deu, eu quero ser como Jesus. Eu vou replicar as ações, o amor de Jesus. Eu vou levantar as minhas mãos, querido. Uma mão é para profetizar sobre a sua vida, minha outra mão é porque eu também quero ser cada vez mais e mais esse solo. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou aqui essa noite para nos tornarmos cada dia mais e mais um solo fértil, uma terra poderosa, uma terra que frutifica, que dá resultados como o de Jesus. Resultados, ó Pai, que as pessoas vão conviver conosco, que vão ver ali, verdadeiramente vai. Um cristão, porque dá resultado como o de Cristo, que ama como Cristo, que perdoa como Cristo, que serve como Cristo, que se importa, que tem um olhar de misericórdia como Cristo, que não critica, que não julga, que não fala mal, que repudia a religiosidade podre, mas que ama o pecador e o traz para um ambiente de salvação. Pai, onde o Senhor estiver vendo agora, Pai, nesse tempo de congregação, onde o Senhor estiver vendo uma mão levantada, declarando no mundo espiritual, declarando que quer ser um solo fértil, Pai, eu profetizo o impacto sobrenatural, decisões sobrenaturais, decisões de sabedoria, decisões de transformação, de mudança, Deus. De mudanças que vão combinar com o Evangelho sendo expandido nessa cidade e fora dessa cidade. Eu profetizo, Pai, terras frutíferas, bocas proféticas, bocas que vão declarar a Tua palavra, que vão ensinar da pregação, que vão fazer pessoas entenderem a mensagem, a palavra, a cruz, a redenção, o perdão de pecados, o propósito, o chamado, que vão ensinar pessoas a entenderem sobre o céu. Pai, vendo uma mão levantada agora nessa hora, Pai, vem com poder e grande glória, manifestando na vida de cada um de nós, com mãos levantadas, uma nova atitude, um novo comportamento, um novo olhar, Pai. Um novo olhar para o que está perdido, para o que está sem Jesus. Pai, nos instrua, nos ensine o que falar, nos traga revelações para essas pessoas realmente terem suas vidas transformadas. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por nos convencer. Muito obrigado por impactar a nossa mente, nosso entendimento. E nos ajude, Pai, nas novas decisões que temos que tomar. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Ele é grande, Ele é fiel, Ele nos ama, está sempre conosco, sempre por nós, e através de nós Ele vai fazer grandes coisas nessa geração. Essa cidade, ela não será mais a mesma por causa da nossa vida, por causa da nossa intervenção. Essa nação não será mais a mesma por causa da nossa intervenção. E as nações não serão mais a mesma por causa da nossa intervenção. Você crê nisso? Você pode dizer amém bem forte? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.